Olá, tudo bem? Eu sou Jair Crovador e hoje estamos aqui dando continuidade a essas reflexões sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade. Seja bem-vindo ao nosso canal Papo de Alma. Não esquece de dar o seu joinha. Primeiro faz assim, ó, se você não gostou, você tira o joinha. Porque se você deixar para colocar só no final, você vai esquecer. Então, já deixa o seu joinha. Se você não gostou, você vai lá, você tira o seu joinha. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações, né? E assim você vai estar ajudando muito esse nosso canal, que tem esse propósito de autoconhecimento e reflexão sobre a espiritualidade. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que não julga ninguém. Eu sei que você é especial e diferente e você jamais julgou alguém, não é verdade? Isso todos nós fazemos, né? Todos nós fazemos. A gente julga quase que automaticamente as pessoas, sem conhecê-las muitas vezes, não é? Sem conhecê-las, só de olhar a gente julga a roupa, julga o jeito, julga a atitude, a gente julga tudo. Somos julgadores, juízes, né? E às vezes até determinamos a sentença. Yeshua, ou Jesus, ele bateu muito nessa tecla, né? Para que a gente não julgasse as pessoas. Não julgueis para não seres julgados, que na medida em que julgueis os outros, vosso Pai Celestial vos julgará também. Por que a gente não deve julgar os outros? Porque tudo que a gente eventualmente vê nos outros de mal, de reprovável, de algo que a gente, no nosso pensamento e sentimento hoje, pudesse nos dizer, nossa, eu não faria isso, nossa, eu não diria isso, nossa, enfim. Por que a gente não deve fazer? Porque a gente não sabe se a gente já fez isso. Porque talvez a gente já tenha feito isso. E não necessariamente nesta vida. Nesta vida, porque como vocês sabem, aqui no Papo de Alma, lá no primeiro vídeo a gente já pontuou sobre o que a gente pensa sobre a nossa existência, né? Que se Deus é amor e Ele não cabe imaginar e pensar a vida como ela é, como ela sempre foi, com uma existência só. Porque a gente aí iria questionar a justiça divina, não é verdade? Então Deus, na sua infinita bondade, nos dá e nos deu e nos continuará dando inúmeras oportunidades através das várias existências, das reencarnações, porque é um processo evolutivo, um processo de aprendizado. A gente vai e volta, fica um pouco lá na espiritualidade, se recompondo, refazendo a nossa programação reencarnatória para depois voltar e tentar aprender mais e melhor. Então, muitas vezes certamente nós cometemos já muitas barbaridades no passado, em outras vidas, né? Quem é de nós que pode bater no peito e dizer, eu nunca fiz mal a alguém em encarnação nenhuma? Eu acho que nunca nem matei ninguém em encarnação nenhuma. Será? Será? Por isso que a gente não deve julgar os outros. E como cada qual tem a sua liberdade de ação, seu livre-arbítrio, suas escolhas, né? Tem a sua vida, porque o outro é sempre o outro. Então a gente não pode exigir nada dos outros, né? A gente não precisa, por conta dessa compreensão, ter que tolerar ou conviver com pessoas que são muito difíceis. Não é isso que a gente está dizendo, mas respeitar que o outro é o outro, e se não serve para você a atitude, o comportamento, você se afasta, vai buscar o que é mais compatível com você. Mas a gente evitar o julgamento, né? Eu acho que é muito importante. Tem uma historinha muito interessante que conta que havia um palestrante. E aí você idealize e imagine como você bem entender.
Esse palestrante, ele estava... É como se fosse uma pregação, né? Para você que é da igreja, ou um palestrante espírita, enfim. Encaixa aí naquilo que você... como você quiser. E era um palestrante assim muito admirado, né? As palestras dele sempre muito maravilhosas, de cunho moral, né? De trazer as pessoas para reflexão e tudo mais. Uma pessoa muito amorosa. E sempre quando ele ia fazer a palestra, a igreja ou o salão ficava sempre cheio. E havia um senhorzinho bem idoso que sentava lá no fundo, até porque tinha dificuldade de caminhar, então ele já ficava lá no fundo. E cada vez que terminava essa palestra, essa pregação, ele vinha, apesar da sua dificuldade, ele vinha para cumprimentar o palestrante e falar: olha, eu adoro as suas palestras, né? Muito obrigado e tal. E foi assim por muito tempo, né? Por anos até. Até que um dia o palestrante deu falta daquele senhorzinho que não apareceu mais, não viu mais na palestra, não vinha mais conversar com ele. Aí ele perguntou para as pessoas ali do lugar, e ele ficou sabendo que aquele senhorzinho tinha morrido, tinha desencarnado. Aí ele lamentou e, né, enfim. O tempo passou. O que aconteceu? O palestrante desencarnou também, morreu também. Aliás, é bom a gente lembrar, é sempre bom a gente lembrar, né? Porque a gente se esquece, a gente acha que é eterno, né? Eu vou desencarnar, você vai desencarnar, porque essa é a única certeza que nós temos, não é verdade? Então, é sempre bom a gente pensar nisso. E aí o palestrante veio a desencarnar também. Ele desencarnou, e a gente sabe que desencarnar é só perder o corpo físico, né? Porque a vida continua em espírito. O espírito deste palestrante despertou num lugar muito agitado, muito estranho, né? Frio, sombrio. Ele sentia fome, sentia sede, um lugar ruim, um lugar de sofrimento. Ele falou: meu Deus, onde é que eu estou, né? Que lugar que é esse? E passou, não soube precisar quanto tempo que ele passou nesse sofrimento, nessa angústia, né? E o tempo passou, aí ele percebeu que realmente ele já tinha morrido, que ele estava ali em espírito no sofrimento. E não soube precisar quanto tempo passou, já não aguentava mais, suas forças quase no fim, até que aconteceu de um momento em que ele começou a ver uma luz se formar na frente dele. Uma luz que foi começando a tomar forma de humano, aquela luz. E de repente ele começou a fixar o olho naquela luz e ele viu que aquela luz era aquele velhinho, aquele senhorzinho que tanto gostava das suas palestras, que tanto admirava, que vinha cumprimentá-lo. Era aquele velhinho. E ele ficou: ah, é o senhor? Nossa, que surpresa. Ele falou: é, filho, sou eu mesmo. Chegou o momento de você sair daqui, né? Você esteve aqui como um processo de depuração para você. Agora, como você está mais ou menos pronto, eu vim te tirar daqui, vim te levar para um lugar melhor. E o palestrante, o espírito, né, do palestrante, admirado, falou: poxa, mas eu sempre procurei ser um homem bom. Eu nas minhas palestras eu falava sobre coisas boas, né? Por que será que eu tive que passar por isso? E aí o espírito iluminado, que era daquele velhinho, falou assim: sabe o que é, filho? Porque ele questionou, né? Ele falou: como é que eu vivi nessa condição, né? O senhor, eu estou aí admirado, né? O senhor todo nessa luz. E aí o velhinho disse para ele: sabe o que é? É que tudo que você dizia nas suas palestras,
nas suas pregações, eu procurava trazer para a minha vida e viver aquilo que você dizia. E você não. Você ficava só na palavra. Você não teve consciência que os ouvidos mais próximos do microfone que você segurava eram os seus. Então você só tinha a palavra, mas na sua vida lá fora, no seu dia a dia, você era outra pessoa. Você sabe disso. Você nunca foi um bom pai, um bom companheiro, um bom amigo, um bom empregado ou um bom patrão. Por isso que você passou por essa experiência. Essa historinha nos traz um aprendizado que inclusive foi uma historinha que eu ainda carrego muito comigo. Porque não pensem vocês que eu estou aqui dizendo essas palavras com esse propósito dessas nossas conversas e reflexões, que eu seja alguém iluminado, alguém muito esclarecido. Não. Aliás, eu sempre tive essas questões na minha vida, né? Das pessoas acharem que porque a gente está falando, porque a gente está empunhando o microfone, que a gente seja alguém já iluminado, né? Alguém muito espiritualizado, quando na verdade, de fato, tudo que a gente diz aqui é para nós, porque a gente ainda precisa muito, né? Dessas reflexões. Então, quando nós tomamos a iniciativa de fazer esse canal do Papo de Alma sobre espiritualidade e autoconhecimento, é porque nós pensamos que a gente precisa para nós mesmos. Eu preciso para mim mesmo me melhorar, estar mais vigilante. E aí então eu resolvi compartilhar essas reflexões, porque eu acho que de maneira geral todos nós somos necessitados, não é? Em algum grau. Então nós não temos nunca tivemos essa pretensão de ensinar ninguém, né? Até porque continua sendo um desafio na minha vida trazer todos esses esclarecimentos, tudo isso que a gente comenta aqui, né? A questão moral, a questão espiritual, continua sendo um desafio para mim vivenciar. A gente pode ter o Evangelho de Jesus na ponta da língua, mas trazer para a vida, vivenciar, é outra história. É bem desafiador. Mas essa historinha serve sobre essa questão do julgamento, porque às vezes a gente julga, né? Que aquele pastor, aquele palestrante, aquele médium famoso que aparece na TV, seja uma pessoa absolutamente já isenta de desafios ou perfeita, e que tudo que ela diz a gente precisa dizer amém. Não, não. Não pense dessa maneira. Não pense dessa maneira. Porque é uma espécie de julgamento precipitado também. Julgar que o outro já é espiritualizado, que o outro já é resolvido, que o outro já... Tudo que ele diz a gente tem que lhe dar amém. Não, não, não. Não é isso. Então essa questão de nós julgarmos as pessoas é muito complicado ainda na vida da gente. A gente precisa estar mais atento, mais vigilante também sobre os nossos julgamentos que a gente faz sobre as pessoas, né? Primeiro é observar as atitudes, porque atitudes se sobrepõem a qualquer ideia que a gente tenha sobre quem quer que seja, né? Observe as atitudes das pessoas, porque atitude não mente, nem a energia, né? Energia não mente. Então, que a gente tenha um pouco mais de cuidado quando a gente for julgar as pessoas. Eu vou contar uma outra historinha aqui para a gente fechar esse assunto, muito interessante. Havia um garoto dos seus 2, 3 anos com uma síndrome, uma doença muito complicada, né?
Era muito delicado o problema de saúde desse garoto, né? Já vinha fazendo um tratamento desde sempre, desde quando nasceu, né? E havia um médico específico que cuidava desse garoto. E vira e mexe, esse garoto ele era levado meio que às pressas para o hospital e sempre era atendido por esse médico, né, que cuidava e tratava desse garoto. Até que aconteceu um dia em que os pais de novo levaram ele para o hospital, ele internou, e naquele momento parecia que a crise estava um pouco mais grave. E quando os pais chegaram no hospital, onde costumeiramente encontravam com aquele médico, se deram conta que ele não estava, né? Ele não tinha ido trabalhar. E os pais, claro, imagina, naturalmente super preocupados, super ansiosos, né? O pai ficou indignado, mas como, cadê ele? Ele sempre esteve aqui, ele sabe, né? E aí a enfermeira falou, não, calma que a gente vai ligar para ele. Já estou ligando para ele agora. E o menino foi lá internado e tal, fazendo os cuidados, os primeiros cuidados, mas precisava da presença daquele médico. E demorava e não vinha, e o pai enlouquecido, já xingando aquele médico de tudo quanto é nome, né? E de repente, passado quase uma hora, o médico chega, na correria. Nesse momento em que ele chega, o pai estava no corredor. E ele vê o médico lá do fundo, vindo, né? Correndo, e mal passa por ele. E quando ele está chegando, o pai já começa, pô, o senhor não estava aqui, né? Meu filho está quase morrendo, e reclamando e xingando. E o médico só passa por ele rapidamente e diz assim, calma, vai ficar tudo bem. E entra para a sala de cirurgia. 2 horas depois, o médico sai, só que ele também sai correndo. Ele só dá uma batida no braço do pai assim, falou, tá tudo bem, graças a Deus, e sai correndo. Aí o pai fica, mas como você não vai conversar comigo? Não vai me dar explicação? Onde você vai? Onde você vai? E começa a xingar de novo. E não entendeu nada. Aí vem a enfermeira e chama ele e fala, calma, calma, eu vou explicar para o senhor o que aconteceu. E ele, inconformado, né? Criticando e xingando o médico. Aí a enfermeira chega para ele e fala, olha, o senhor tem um pouco de calma, porque o que aconteceu foi o seguinte, ele não estava no hospital porque o filho dele, o filho do médico, faleceu. Ele estava no velório do filho, que era pequeno também, o filho dele devia ter a mesma idade do garoto que estava internado. Ele faleceu, ele saiu do velório do enterro dele, veio, atendeu seu filho e voltou correndo para o velório do filho. Aí o pai... Ou seja, o que essa historinha traz para a gente? Sem saber o que estava acontecendo, as razões da não presença do médico no hospital, a razão dele ter saído correndo sem ter dado as devidas explicações, mas deixou todas as explicações para a enfermeira passar para ele. Ele foi julgando. É claro que a gente tem que colocar, porque em tudo existe agravantes e atenuantes. É claro que a gente tem que atenuar muito o comportamento desse pai que naturalmente estava desesperado, era o filho dele. Então tudo bem, né? Mas não precisava sair tanto da linha a ponto de ofender e xingar o médico, né? Então ele julgou de uma maneira muito incisiva, muito dura o médico. E nós somos assim com as pessoas, a gente julga, a gente condena, a gente é exigente, a gente pega pesado muitas vezes, sem saber as razões, né? Então a proposta da nossa reflexão de hoje é o quanto a gente tem julgado as pessoas
o quanto a gente tem sido exigentes com as pessoas, para que a gente tenha um pouquinho mais de compreensão que o outro sempre será o outro e que não nos cabe julgar a ninguém. Vamos agradecer a Deus por mais este papo de alma, por mais essa reflexão. Agradeço a você por estar comigo até aqui. Coloque aí seu copinho com água, a sua jarra, a sua garrafa. Vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agora nesse momento, em gratidão, em agradecimento. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida, no momento em que despertamos na manhã de hoje. Que nessa água sejam colocados os fluidos necessários para o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Que a espiritualidade em seu nome nos abençoe, nos ilumine, fortalecendo a nossa fé, nossa confiança. Abençoe a nossa semana, nosso lar, nossos amigos, nosso trabalho. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, gente, por estar conosco aqui no Papo de Alma. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Assim você vai estar ajudando o nosso canal. Um beijo e até o próximo domingo. Tchau!